continua parada a reconstrução da ponte do Royal Park, no distrito de Bonfim Paulista. A estrutura cedeu há mais de 1 ano e meio, mas os trabalhos só começaram há 3 meses. O prazo de entrega era de 120 dias e praticamente nada foi feito no local. A placa exposta na Avenida Ubirajara de Souza Roxo traz detalhes da obra de reconstrução da ponte, que caiu após fortes chuvas há mais de 1 ano e meio, em janeiro de 2023. A data de início da tão aguardada intervenção foi em 7 de maio, com investimento de mais de R$ 1.200.000 e prazo de execução de 4 meses. Na outra placa, um alerta: atenção, homens trabalhando. Mas, na verdade, tinha apenas um, o vigia, que cuida do local. Segundo o advogado, que sempre passa pela região, essa tem sido a realidade há semanas. Nenhum trabalho está sendo feito. Há praticamente 2 meses a gente não tem mais nenhuma evolução, a gente não vê funcionário aqui. O único funcionário que a gente vê é o segurança, que fica ali tomando conta da obra. De uma semana para cá eles resolveram passar uma fita de isolamento, uma tela de isolamento, dificultando ainda mais os pedestres passarem, os prestadores de serviço, as funcionárias que trabalham nos condomínios e tudo mais. Quer dizer, agora eles literalmente têm que passar na rua, não sobra nem mais um cantinho na grama para eles passarem, Então, assim, está péssima a situação, a gente não viu evolução nenhuma nos últimos 2 meses, simplesmente a empresa que foi contratada veio aqui, fez uma demolição e retirou toda a parte de concreto que tinha caído da ponte. O Jornal da Clube acompanha a situação da estrutura antes mesmo da demolição. A ponte ficou por um fio. Teve problema na licitação para escolher a empresa para refazer a passagem. Uma das concorrentes chegou a contestar o resultado. Nisso, os moradores é quem sofrem. Eu não vejo nenhuma máquina mais. O que eles fizeram aqui foi uma pintura de solo com cal e agora aparentemente marcaram broca. Esses pontinhos brancos aí, suponho que seja para fazer perfuração de broca. Mas isso já faz muito tempo que está parado. Mais 2 meses aí começa a época de chuva e tudo que está de terra aqui vai ser removido pela chuva, A gente sempre tem as primeiras chuvas aí que entram perto de setembro, comecinho de outubro, são extremamente fortes e aí vai acabar arrastando toda essa terra que foi manejada aqui, E aí você não vai ter um muro de contenção, você não tem nada programado para isso. E aí possivelmente ainda tenha um estrago maior do que já tem aí previsto hoje. Enquanto a reconstrução da ponte não sai do papel, a mobilidade de quem precisa passar todos os dias por aqui continua prejudicada. Os carros estão usando esse caminho provisório, construído no canteiro da avenida. Mas ainda assim, o trânsito é intenso nos horários de pico. Pior ainda para os pedestres, já que nem calçada tem por aqui. Carro, prestador de serviço, até mesmo morador, buzina, porque a gente tem que ir aqui no meio-fio, é perigoso, E aí eles ficam buzinando, falando pra gente ir pra calçada, mas não tem calçada. E aí tem cobra aqui também, ainda tem esse detalhe. Então se a gente for beirando muito, ainda corre o risco por causa das cobras. Então a gente tem que ir no asfalto. É perigoso, É um risco, mas fazer o quê? Tem que trabalhar. Mas já passou da hora de arrumar isso aí. O engenheiro civil avaliou o serviço que foi feito até agora e acredita que a empresa possa ter encontrado dificuldades, o que implicaria em um possível aditamento de contrato. Ou seja, mais dinheiro. Muito provavelmente, a empresa que veio executar encontrou uma falha no projeto e, em função dessa falha, a necessidade de rever esse projeto e, consequentemente, vai haver alguns custos adicionais. Estes custos adicionais, para a empresa ter a iniciativa de gastá-los, ela tem que ter a autorização do poder público, no caso, a Secretaria de Obras. E esse é um processo um tanto quanto burocrático e tem sempre uma certa demora. Ele defende que o local esteja adequado e acessível durante a execução da obra e que os trabalhos terminem antes da chegada do período das chuvas. Não deveria ficar assim. Deveria ter uma iluminação bastante adequada, calçadas para o público, para o pedestre, ciclofaixa para quem quiser utilizar uma bike como meio de transporte. Se vier uma chuva a partir do mês de setembro, aí meados, final do mês de setembro, em grande volume, que já é perfeitamente normal para o período, e um volume de chuva aqui na obra
pode acarretar um prejuízo muito grande para as obras. E este prejuízo vai caber à empresa. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Secretaria de Obras negou que o empreendimento esteja parado e que, nesse momento, os trabalhos se concentram na colocação das estacas. E para falar mais sobre esse assunto, no nosso canal digital está o professor de Direito Administrativo, Tiago Marrara. Professor, a obra demorou tanto tempo para começar e agora já está paralisada. Essa não deveria ser uma prioridade da administração, considerando a importância dessa travessia? Boa tarde, ao senhor. Boa tarde, Ximene. Com certeza isso deveria ser uma prioridade do poder público. Nós temos aí uma avenida muito prejudicada, tornando inacessível o acesso dos moradores. Isso gera problemas de mobilidade, problemas de segurança, gera riscos com chuvas futuras que podem trazer toda essa terra para a região. Então, o poder público, Ximene, nesses casos, tem que fazer uso dos seus fiscais de obra. Toda obra pública, é muito importante que a gente saiba, tem um servidor público que atua como fiscal responsável. E esse fiscal responsável tem o dever de anotar todas as ocorrências em relação a essa obra, inclusive atrasos, inclusive falta de trabalhadores, descumprimento de contrato e assim por diante. Inclusive é sobre essa fiscalização que eu gostaria de perguntar agora, porque a construção começou em maio, com prazo aí de 4 meses, mas ninguém está trabalhando no local há semanas. Isso também pode render penalizações à empresa? Claro, isso pode render penalizações. Nós precisamos identificar a causa dessa suspensão da obra, a causa desse atraso. Na verdade, se esperava que a obra fosse concluída nos próximos meses e, como nós vimos no vídeo, essa obra se encontra parada. Então, nesse caso, se o fiscal constata que a empresa indevidamente deixou de executar o contrato, o fiscal tem o dever de solicitar a abertura de um processo acusatório contra essa empresa. E, eventualmente, Ximene, é possível que se chegue à aplicação de multas, é possível que se, inclusive, aplique uma sanção impedindo essa empresa de participar de novas licitações, sem contar a possibilidade de se extinguir o contrato imediatamente. O engenheiro ouvido na reportagem apontou que a construtora pode ter encontrado algumas dificuldades e solicitado o aditamento do contrato. Como que funciona esse processo na administração, professor? É mais dinheiro que vai embora. Bem provavelmente. O que acontece, Ximene? É muito comum. Por vezes, o órgão público responsável pela contratação não desenvolve, não elabora um projeto adequado, um projeto muito claro. E como o engenheiro bem explicou, a empresa contratada não pode modificar o projeto sem uma autorização formal da municipalidade, do município que contratou. Então, nesse caso, se essa alteração de projetos gerar algum custo adicional, a empresa tem que solicitar o que nós chamamos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ela tem que discutir com o poder público o pagamento desses valores adicionais que vão ser necessários para conduzir uma boa obra. Então, pode ser, Ximene, que efetivamente o poder público não tenha feito um bom projeto e, por conta disso, a obra tenha sido paralisada para rediscussão do projeto e pagamento de alguma parcela adicional. A gente também viu nessa reportagem que ninguém consegue passar por ali sem correr algum risco. Em caso de acidentes, a própria prefeitura pode ser responsabilizada? Olha, Ximene, a sua pergunta é muito importante, é muito interessante. Quando um dano é causado a um cidadão ou a uma empresa por uma obra executada pelo poder público, ele responde civilmente. Mas nesse caso específico da ponte, quando nós temos uma empresa contratada pelo poder público, quem vai responder por danos não é o município, mas sim a própria empresa. Então, se essa empresa gerar danos para algum cidadão, se essa empresa gerar danos para alguma empresa, deve-se solicitar a reparação de danos diretamente a essa empresa e não ao município. Tá certo? A gente vê também que milhares de pessoas estão sendo prejudicadas diariamente pela dificuldade de locomoção, de transitar ali naquele local. Se é um prejuízo coletivo, os órgãos não deveriam estar mais empenhados em cobrar uma solução também, professor? Sim, com certeza, Ximene, porque veja só, além de nós termos o fiscal do contrato, que é um agente público do município que tem que zelar pelo bom andamento da obra, nós temos vários outros órgãos de controle.
Então, por exemplo, nós temos o Ministério Público, os promotores podem pedir esclarecimentos sobre o que está ocorrendo, e nós temos também a Câmara Municipal. Lembrando, Ximene, é sempre importante dizer isso, que os vereadores têm um papel essencial de fiscalização da prefeitura. E os vereadores têm que exercer o seu papel de fiscalização da prefeitura, pedindo esclarecimentos sobre essas obras, sobre esses contratos eventualmente parados ou em atraso de execução. Então, além da ação de qualquer pessoa que sofra um prejuízo, que sofra um dano, nós temos que exigir também a atuação desses órgãos de controle e esperar que eles cumpram devidamente a sua função na fiscalização do poder público. É isso mesmo, professor. Muito obrigada pelos esclarecimentos e até a próxima. Obrigado, um abraço, Ney.